convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tiver ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A semente em terra boa é quem guarda a palavra e produz fruto abundante, desde 30, 100 por um. Desde 30, 100 por um. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia do 15º do tempo comum convida-nos a tomar consciência da importância da palavra de Deus e da centralidade que ela deve assumir na vida do crente, na vida daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Este é o tema central da liturgia deste 15º, a palavra de Deus. E a primeira leitura, ela nos garante que a palavra de Deus é verdadeiramente fecunda e criadora de vida. Ela dá-nos esperança, indica-nos os caminhos que devemos seguir e dá-nos o ânimo para intervirmos no mundo. A palavra de Deus, ela é sempre eficaz e produz sempre um efeito, embora ela não atue sempre de acordo com os nossos interesses e os nossos critérios. É aí que muitas vezes nos chocamos quando queremos que a palavra de Deus esteja inteiramente à nossa disposição, ao nosso critério, aos nossos interesses. E a palavra de Deus, ela não vai estar sob o jugo dos nossos critérios e dos nossos interesses, mas da vontade de Deus. Mas pensemos, a vontade de Deus não é que aconteça algo ruim na nossa vida, na nossa caminhada de cristão, de seu filho. E o profeta não diz que Deus se esqueceu do seu povo, pelo contrário,
Deus esteve sempre ao lado do povo. E a sua palavra não deixará de se concretizar, pois Deus é eternamente fiel às suas promessas. A palavra de Deus, repito, é eficaz. Ela é transformadora. Ela é geradora de vida e ela nunca falha. E para expressar, meus irmãos, a ideia da eficácia da palavra de Deus, o profeta ele utiliza o exemplo da chuva e da neve. Assim como a chuva e a neve que descem do céu fecundam a terra e multiplicam a vida dos campos, assim a palavra de Deus não deixará de se concretizar e de criar a vida plena para o seu povo. A imagem é extremamente sugestiva. Devia lembrar aos judeus exilados da Babilônia as suas chuvas que caem no norte de Israel e as neves que caem no Monte Hermon. E essa água caída do céu alimenta o rio Jordão, alimenta o povo. E este, por sua vez, corre por toda a terra de Israel, deixando um rastro de vida e fecundidade. A palavra de Deus é como essa água bendita, caída do céu, que inevitavelmente gera essa vida que alimenta o povo de Deus. Quando escutamos a palavra de Deus, sentimos-nos confiantes, otimistas, com o coração a transbordar de esperança. Sentimos que o caminho que Deus nos indica é efetivamente um caminho de felicidade e de vida plena. E bom é estarmos aqui, dizemos, pois voltamos à nossa vida do dia a dia e muitas vezes nos encontramos numa monotonia. Os problemas, os desencantos, constatamos que os maus, os corruptos, os violentos parecem triunfar sempre e nunca sofrem nenhum castigo pelo seu egoísmo ou mesmo pela prepotência, enquanto que os bons, os justos, os humildes, os pacíficos são continuamente vencidos, magoados e humilhados. Então nos perguntamos: podemos confiar nas promessas de Deus? Não estaremos a ser enganados? Irmãos, a palavra de Deus que hoje nos é proposta responde a essas dúvidas, a esses questionamentos, e ela garante-nos: a palavra de Deus não falha. Ela ainda indica sempre caminhos de vida plena, de vida verdadeira, de liberdade, de felicidade, de paz sem fim. A palavra de Deus não poderá ser uma espécie de ópio do povo, no sentido de que projeta em Deus as esperanças e os sonhos que nos competem a nos concretizar. Atenção! É preciso estarmos bem conscientes de que Deus não prescinde de nós para atuar na história. A sua palavra, ela nos dá esperança. Ela indica-nos o caminho que devemos percorrer e ainda nos dá o ânimo para intervirmos no mundo. A palavra de Deus não só anima a nossa vontade de agir, mas
revela-nos os projetos de Deus para o mundo e para os homens, e ainda convida-nos ao compromisso com a transformação do mundo. Aí vem a segunda leitura, onde apresenta uma temática: a solidariedade entre o homem e o resto da criação. E à primeira vista, esse tema não está relacionado com o tema deste domingo, a palavra de Deus. Podemos, no entanto, dizer que a palavra de Deus é que fornece os critérios para que o homem possa viver segundo o Espírito e para que ele possa construir o novo céu e a nova terra com que sonhamos. E São Paulo, ele continua a oferecer-nos a sua catequese sobre o caminho que é preciso seguir para se poder acolher a salvação que Deus nos oferece. A salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito, é um fruto da bondade do amor de Deus. Meus irmãos, olhemos para a cruz. Aqui está a cena do amor, da vontade de Deus, da salvação que nos foi dada por Jesus Cristo. Aqui nós contemplamos o amor de Deus para com toda a humanidade. Deus que envia o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos libertar do pecado original. E ao contemplarmos esta cena, olhando para o Cristo crucificado, nós temos a certeza da salvação eterna, da vida eterna, da vida em Deus. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos garantir a salvação eterna. Mas é dever nosso, é dever de filhos de Deus ouvir a sua palavra e trazer para a vida. E eu dizia hoje mais cedo, não basta ouvir a palavra de Deus, não basta achar bonitinha a palavra de Deus, como é bonito amar. Não basta, nós temos que vivenciar, nós temos que viver, nós temos que praticar aquilo que nos pede a palavra de Deus. É esse o apelo do Evangelho, é esse o apelo que chega a mim, que chega a você hoje. Que nós possamos sair do nosso egoísmo, do nosso comodismo, da nossa mentira, da nossa fofoca, de uma vida sexual muitas vezes louca. É esse o convite, meus irmãos. É sair do adultério, é sair da vida de pecado e vivenciar uma vida em Deus, uma vida em Jesus Cristo. É esse o convite que chega a nós, que chega a mim por primeiro, que chega a você. Nos atentemos, pois nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor irá voltar. Estejamos preparados para este dia. E a Igreja Católica é a única que nos oferece todas as portas, poderíamos assim dizer, de salvação, que é os sacramentos. E de uma forma muito especial, o sacramento da penitência. Nós nascemos com o pecado original. Quando nós nos batizamos, este pecado ele é apagado. Nós ficamos limpos, puros. Aí voltamos a pecar. Mas Deus é tão bom que nos oferece o sacramento da penitência, a confissão,
para que voltemos à comunhão com Ele. Meus irmãos, o Evangelho, ele nos propõe, em primeiro lugar, uma reflexão sobre a forma como acolhemos a palavra. E ainda vem nos exortar a sermos uma terra boa. E eu vos pergunto, qual terra, qual caminho está o teu coração? O teu coração está um caminho cheio de espinhos? Está cheio de pedras? Está um caminho com uma areia rasinha? Uma vida medíocre, superficial? Como é que está o teu caminho? Ou está um caminho onde a semente vai cair e vai gerar vida nova, uma vida em abundância? É esse o desejo de Deus para nós, para a nossa vida, para a nossa caminhada de filhos, é que seja um caminho onde a semente possa cair, e a semente e a terra, melhor dizendo, hoje é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa caminhada de filho de Deus. Que nós possamos, me perdoe a expressão, criar vergonha na cara e encarar de fato o nosso ser cristão, o nosso ser de filho de Deus, e vivenciar de forma concreta o Evangelho, o apelo do Evangelho na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.